Aleluia, veio trazer o testemunho, Pai amado, que o Senhor fez na vida dele. Tome tua mão, Senhor, o teu filho, neste momento, eu te peço, Pai amado, em nome do teu filho, Jesus Cristo de Nazaré. Davi com a igreja, em nome de Jesus. Salve da igreja que a Santa passeou, pode ficar de pé mesmo. Peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Hebreus, logo no final. Antes de Tiago, antes de Apocalipse, no final mesmo. Em Hebreus, capítulo 4. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Versículo 12. A igreja toda achou, amém? Amém. Irmã, peço que mostre pra ela ali, né? Pra ela... não mostrou já. Que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, e é apta para se discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma que encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão mais e patentes aos olhos daqueles com que temos de tratar. Amém. Assim pode tomar um assento. Vou louvar o hino, como diz a irmã que canta ali, o louvor incomodado Deus do Senhor do céu, que ele desce com seu fogo de libertação, que hoje a cruz de libertação vai libertar. Amém. Aleluia. Que? Glória a Deus, aleluia. Ô, glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cadê o foi embora? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esperar o homem cantar. Glória Glória a Deus, aleluia. Vou ler então aqui em Jeremias. Pode acompanhar sentado mesmo. Pode, todos os irmãos me acompanham. Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Glória a Jeremias, Deus, capítulo 18, versículo em diante. Com um título que diz assim: o vaso do oleiro, a independência do povo. Que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então aqui já diz assim: você está passando um momento difícil, você está sendo transformado pelo Senhor, que Ele está te quebrando para você tornar outro vaso. E é hoje que você vai se tornar outro vaso. Aleluia. Quero ler aqui em Eclesiastes, antes de Jeremias, continua antes. 1, 2. Eclesiastes, capítulo 3. Vai chegar na mensagem já. Eclesiastes, capítulo 3. É antes de Jeremias. Depois de Provérbios, logo depois de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim, um título: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar as pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder alimento, de guardar o tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Assim diz o Senhor. Vou cantar um aqui. Jesus vai descer com o seu fogo, ok? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Acompanhe.
Me perguntaram quem eu sou, querem saber de onde foi que eu saí. Estão pensando que foi muito fácil pra eu chegar até aqui. Me olhem e dizem que não estou preparado, me olhem e julgam o meu jeito de adorar. Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato, quando ninguém estava vendo eu chorar. Eu vivi no deserto, senti o frio e o calor, renunciei minha vontade pelos chamados do Senhor. Só Deus sabe o que eu passei para chegar até aqui. Por isso não me critique, pergunte a Deus sobre mim. Eu não sou nenhum artista, não sou nem celebridade, não sou melhor nem o mais certo. Eu sou a voz que clama no deserto, 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 eu sou a voz que clama no deserto. Não sou melhor nem mais certo, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou a voz que clama no deserto, eu sou a voz que clama no deserto. Não importa que ele cresça, que ele apareça, aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar, não sou celebridade, sempre aqui é ele, então pode passar. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Aqui pode passar, ele tá passando aqui, ele tá passando aqui, ele tá passando aí, ele tá passando aqui, ele tá passando lá, ele tá passando lá. Passa Jesus, 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 passa Jesus aqui, ele vai passar. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, aqui ele vai passar. Ele tá passando, ele tá passando, ele tá passando aqui, ele tá passando aí, ele tá passando ali, ele tá passando lá. Eu sou a voz que clama no deserto, 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 eu sou a voz que clama no deserto. Não importa que ele cresça, que ele apareça, aquilo é dele, eu sei o meu lugar, não sou celebridade, ele é ele, então pode passar. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Aqui ele vai passar, ele tá passando aqui, ele tá passando aí, ele tá passando lá, ele tá passando lá. Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus. Aqui ele vai passar. Eu vou sentir a presença dele passando. Quando ele passa, alguma coisa acontece. Vou dizer pra vocês são todos filhos de Deus, filhos de Jesus Cristo. Mas por que eu sou filho de Jesus Cristo? Você que não sabe. Então vou te explicar. Abre no livro de Efésios. Efésios é no final. Antes de Timóteo, perto de Apocalipse, logo no final, Efésios. Tá passando devagar porque ele é um livro pequeno. Aí quando passa rápido, passa despercebido. Aí Deus vai mostrar pra você, vamos ser Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Todos acharam, amém? Amém. Que diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu neles antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e inexpressíveis diante dele um amor,
e nós predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua casa, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para convosco, e toda sabedoria e prudência, descobrindo nós o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusemos em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto que estão nos céus como que estão na terra. Amém. Assim diz a palavra. Amém, Jesus. Eu vou falar uma coisa pra você. Aleluia. Muitos falavam que era impossível de eu chegar até aqui, falavam que eu ia parar, mas sabe o que eu falei pra eles? Eu ri, mas por que eu ri? Porque eu sirvo um Deus de impossível, que o Aleluia, impossível, glória a Deus. ele faz virar o possível. E você vem aqui com uma coisa, você está achando que está impossível para você, como eu li aqui em Eclesiastes, é tudo no tempo dele, é tempo de rir, tempo de chorar, tempo de colheita. Então se você não está colhendo, você vai colher a partir de hoje. Se você não colheu, a partir de hoje você vai sair daqui colhido, mas colhido do quê? Glória, Colhido do aleluia. Espírito Santo de Deus, que aqui eu já sinto a presença dele. Glória a Porque Deus. a palavra diz que quando um homem pega para profetizar, a boca dele sai como lavareda de fogo. É como sentindo o fogo da libertação. Amém. Agora eu vou começar com o meu testemunho aqui. É assim, ó. O tema do meu testemunho é assim, é forte, né? Mas vocês vão se surpreender porque é forte. O tema é assim, ó. Como eu fui batizado no Espírito Santo. Mas por quê? O que é o batismo no Espírito Santo? É quando você se arrepende do coração. Se arrepende do fundo do seu coração quando você está passando por dificuldade. Eu te digo uma coisa, você está passando por dificuldade e vê hoje nessa noite, se você se arrepender, hoje você vai ser batizado pela honra e glória do Senhor Jesus. Eu te falo assim, eu estava na minha casa lá no belo dia, que todos os dias para mim agora é um belo dia, porque eu estou na presença de Jesus Cristo, então é um dia ruim, porque só por nós respirar e ter um ar fresco, ou poder acordar, poder ver nossa família bem, ou poder ter o que comer, nós podemos agradecer. É assim diz. Eu posso falar a vocês que eu estava em casa, era o que? 5 e pouco da manhã. Mas nesse dia, no final do dia, muitas pessoas não entenderam. Nem eu entendi o que aconteceu no dia. Depois no dia me tacaram pedras, me acusaram, mas hoje eu entendo por que me acusaram. Por causa que eu entrei no caminho do Senhor. Sabe por que às vezes você passa dificuldade? Te julgam, tem sempre uma pessoa que te julga. É porque você está servindo a Cristo, está obedecendo Ele. E o que Cristo foi? Ele morreu por nós, foi apedrejado, cuspiram Ele, humilhado. Por isso, às vezes, nós passamos por humilhação, é porque nós passamos por humilhação aqui na terra, mas aqui é passageira a nossa humilhação. Nós passamos humilhação na terra para que a nossa glória lá no céu seja eterna e vai ser. Só se você crendo que Jesus Cristo veio e morreu por nós, aí sim você vai ter a sua passagem. Se você não crê, ou você não tem fé e amar, pois entre fé e amar, o amor é o maior, porque na palavra diz que nós temos que amar uns aos outros. Então eu digo que amo vocês, assim como Deus nos amou. Jesus foi mandar o Filho dele para nos salvar, porque se não mandasse, eu não estaria hoje aqui falando com vocês, falando uma palavra de consolação, que eu sei, a partir do momento que eu falei, eu já senti o Espírito Santo preenchendo o coração de você que veio aqui vazio, por problemas difíceis. E aconteceu assim, eu estava em casa, aí eu estava lá dormindo, quando eu vejo uma voz no fundo assim falando comigo, acorda, acorda. Aí eu abri o olho, era 5 e pouco da manhã, estava à noite ainda. Eu olhei, aí vi meu sobrinho de 8 anos de idade falando comigo, ô tio, acorda que tem uns homens armados ali do lado de fora da nossa casa. Aí eu assustado, né, por causa que eu estava no mundo e tem a divisão assim de... Eu estava no mundo cego, né, achava que tudo era esse negócio de facção, achava que a outra facção invadindo a casa, é porque o inimigo bota esse medo, mas como nós estamos na casa do Senhor, não tem medo nenhum, por causa que ele contempla o sul até o norte, contempla o mundo todo, ele é o dono do tudo, que nós podemos ter medo. E se você tem medo de alguma coisa, eu tenho medo que a pessoa me ameaçou. Se a pessoa te ameaçou, ela vai se converter, você ora por ela, jejum, que você vai ver o resultado. Deus
Ele é fiel e vai cumprir o que você está pedindo para ele. E foi assim, ó. Aí eu fui assustado quando meu sobrinho falou comigo que tinha um homem armado. Eu não imaginava que era outro homem armado sem ser a polícia. Aí quando eu cheguei lá em casa, lá acordado, eu levantei, aí eu fui até o banheiro, por causa do banheiro tem como ver meu quintal. Aí eu fui no banheiro, já à noite, eu olhei na janela assim, vi um monte de homem armado, tudo de preto. Aí até então eu não sabia que era polícia, que tava tudo de preto, tudo de capuz. Aí eu falei, pronto, vão vir pegar o meu irmão, né? Por causa do meu irmão era envolvido, muitos não sabem, mas a maioria também sabe, muito conhece. E é assim, eu aflito ali, já logo no banheiro disse assim, Senhor, vai comigo. Eu sempre fui assim da igreja, mas mesmo afastado. Por causa que eu aprendi uma coisa hoje em dia, que no afastamento, nós não tá, como diz os crentes, nós estamos, ele tá desviado. Desviado como assim? Não, ele tá passando pelo deserto. Porque nós precisamos passar pelo deserto para nós conseguir chegar na terra prometida, como Moisés e seu povo passou. Eles passaram pelo deserto, mas qual foi o final deles? Foi chegar na terra prometida, lá onde Deus falou. O que eles passaram no deserto? Enfrentaram a sede, mas Deus deu a sede para ele, como Moisés abriu lá a rocha e deu a sede, deu o que beber. Jesus, ele estava morrendo de fome. Tem vezes que nós estávamos passando dificuldade, nós estávamos morrendo de fome, mas não de comida. Como morrendo de fome? Nós estávamos tristes, abatidos, nós estávamos sem consolação nenhuma, e nós estávamos passando a necessidade mais do Espírito. Nosso Espírito está abatido. Então nesse dia, meu Espírito estava muito abatido e eu sabia já o que ia acontecer, porque antes disso já tinha passado por dificuldade. Achava que as dificuldades que eu tinha passado era grande, mas a que eu passei foi uma tão grande, que eu vi que Deus era a minha vida mesmo, que eu era verdade um escolhido de Deus. Como vocês também são, que muitos não julgam, não dão valor para vocês, mas nós servimos um Deus, eu sirvo um Deus que dá valor, aqui o mundo não dá valor. Que eu fui assim, eu estava no banheiro falando com Deus, quando eu terminei de falar, meu pai me deu um grito. Davi, aí eu fui assim, fui lá fora, oi pai. Aí você vem aqui, eu quero falar contigo. Aí eu olhei assim, aí eu fui lá fora, meu pai, aí quando eu cheguei na porta da cozinha, um monte de homem tudo armado de fuzil. Eu não podia esperar nem eu falar bom dia ou alguma coisa. Já me pegaram pelo braço, me puxaram, me deram um tampo, já me tacaram no chão e começaram a ameaçar. Aí eu já vi que era o inimigo, parece que o inimigo é acusador. Tem alguma pessoa te acusando, um vizinho porque você está na presença de Deus ou porque você está indo, não se desespere, por causa que é assim, Deus, ele permite que o inimigo entre na nossa vida, sabe por quê? Por causa que se tudo estiver indo bem, você não vai buscar a presença dele. Por causa que está indo bem, não vou na igreja, tá tudo bem, então deixa lá. Então, se você está passando por uma provação, uma peleja grande, e você está vindo aqui para a casa de Deus, é porque ele permitiu, ele está permitindo tudo. Por causa que ele é o único que permite todas as coisas, tudo é no tempo dele. E ele começou a me acusar, aí eu entendendo muito, nunca vi, não tinha visto ainda, estava à noite. Aí quando aconteceu a acusação dele, eu fui lá e falei, não sei o que você está falando. Aí meu pai veio falando, não, ele é apenas um irmão. Quando ele falou isso, abriu minha mente na hora, eu falei assim, tá procurando meu irmão. Aí eu falei assim, olhei pra ele assim, você não sabe o que eu sou? Eu falei assim, não sei não. Aí ele tirou o distintivo da blusa dele e falou assim, eu sou polícia. Aí só que eu achava que era polícia normal, né? Mas não era, polícia federal, hein? Federal assim no estado. Um homem assim é o dono do poder, que ele é superior. Mas pra mim, não tem alguém superior do que o Deus, que é o Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos salvou. Que diz assim, aí ele falou comigo, se você não é o seu irmão, qual é o seu nome? Eu falei assim, meu nome é Davi. Aí ele, Davi, ele fugiu com o nome de um amigo meu parecido. Ele falou, então você é o apelido do menino lá, que ele falou. Aí eu falei assim, não sou não, eu tenho como provar. Ele, como você vai provar? Aí eu falei assim, espera, deixa eu lá em casa. Aí nesse momento, quando eu estava tentando provar, minha mãe chegou. Minha mãe acorda cedo, que ela sempre vai pra igreja cedo, ela acorda cedo antes pra tomar café. Ela acordou e foi comprar pão. Quando ela foi comprar pão, quando ela voltou, se deparou com um monte de polícia. Aí ela olhou assim porque ela falou, que polícia, que tanto de polícia é essa homem? Quem você é? Sou a mãe do Gabriel. Cadê ele? Cadê aquele desgraçado? Começou a falar lá, xingando ele, não pode aqui falar porque aqui é um tempo santo. Não pode nem falar coisa que não convém. Que na palavra diz que tudo é lícito, mas nada nos convém. Que eu falo assim,
Aí minha mãe preocupada falou assim, mãe, calma, tá na mão de Deus. Aí ela falou assim, aí eu fui pra provar por isso que eu não era alguma coisa envolvida, fui, entrei na minha casa e peguei minha mochila. E que minha mochila, o que estava dentro da minha mochila? A mochila estava meu material. O que era meu material? O material era meu material de trabalho, que eu trabalho. Para quem não sabe, eu sou barbeiro. Foi isso que Deus me proporcionou. Eu sabia que ali ia ser uma grande coisa na minha vida, que muitos falavam que essa profissão ia ser difícil, que eu não sabia nem mexer na tesoura. Hoje eu sei cortar cabelo até se duvidar de olho fechado. Então, por causa que Deus, Ele não escolhe o capacitado, Ele capacita os escolhidos. Aleluia! Aí eu fui, peguei minhas coisas, mostrei para eles no quintal. Aí eles olhando para mim disse, olhou indignado, viu que eu estava certo, eles com raiva e falou assim, então você vai levar na casa onde está seu irmão, que nós vamos lá e vai matar ele. Aí eu olhei assim, matar ele, eu já vi que era inimigo, que inimigo veio, na palavra diz que o inimigo veio para matar, roubar, por causa que ele sabe que todos nós somos salvos. Mesmo vocês estando desviado afastado da igreja, você pensa, eu estou no pecado. Mas Deus gosta dos pecadores, sabe por quê? Porque os pecadores, o mundo não dá valor, fala assim, ele está no pecado, está no lamaçal, julga pra caramba, e Deus, Ele é o único que gosta dos que não tem valor, assim como foi Davi. Eu gosto tanto da minha mãe é uma mulher tão de Deus que ela colocou meu nome de Davi, que ela parecia que ia saber que eu ia se bater com a história de Davi. Aí eu continuando a história, meu testemunho, dizendo assim, aí o policial viu lá, indignado, falou comigo, eu vou matar seu irmão. Eu falei assim, não vai não. Aí ele foi, falou comigo, então me leva lá onde ele estava. Eu falei assim, não sei onde ele está. Mesmo sabendo, eu não podia levar ele, por causa que assim ele ia ficar bravo comigo. Aí ele olhou assim, então você não vai levar não? Você acha que eu vim aqui essa hora da madrugada, sair lá do Rio de Janeiro e fazer operação nesse morro aqui, sem saber de nada? Vim aqui como burro. Olhei pra ele, fiquei só olhando, ele tinha nem falar. Aí eu falei assim, eu não tô te falando nada. Aí ele achando que eu tava respeitando ele, ele disse, você tá abusando de mim? Então vou lá na casa verde onde ele tá. Quando ele falou a casa verde, eu já sabia tudo que ele sabia, que a casa verde é a casa onde tava a minha cunhada. Que quando ele falou isso, eu já logo vi que ele sabia de tudo. Aí eu falei assim, aí ele disse, não vai levar onde tá seu irmão não? Aí eu falei assim, não vou levar não. Aí então você vai comigo, que você que vai ser preso no lugar dele. Começou a me puxar pelo caminho. Aí eu não entendi muito, eu fui e gritei com meu pai. Mãe, pai, estão me levando aqui. Eu falei, eu sei a lei, eu também não sou burro não, eu estudei. Você não pode me levar, porque eu sou de menor. Aí quanto você tem ele? Tenho 16. Eu tinha 16 anos, foi no começo do ano, fiz 17 em abril. Aí ele olhou pra mim assim e falou, então eu não tô nem aí, eu quero levar alguém, eu não peguei ninguém ainda. Aí eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, você tem que respeitar a lei, que você está trabalhando para ela. Aí ele olhou para mim e falou assim, viu que eu sabia bastante. Ele falou com um outro policial, deixa pra lá e vamos levar ele. Foi me levando, eu botei meu pai e meu pai veio junto. Quando chegou na casa da minha cunhada, pegaram meu irmão. Quando pegaram meu irmão, ficaram lá batendo nele. Aí não deixaram nem eu subir na casa do minha cunhada. Tava batendo tanto nele que eu ouvi meu irmão gritando lá, sendo que ele não é de gritar, quem conhecia ele viu que ele é assim bem sério. Ele estava gritando, socorro. Ele falou assim, pai, estão batendo meu irmão, não vou deixar bater não, vou subir lá. Subi com tudo, meu pai veio atrás. Aí tinha um policial na frente, lá na porta, falou assim, você não vai passar não. Tinha com um fuzil com tudo na frente, assim, ela não vai passar não? Empurrei ele com um fuzil com tudo, a autoridade. Que ali eu tava agindo não sozinho, eu tava com o Espírito Santo ali, eu não sabia disso. Depois que eu soube, que naquele dia eu fui batizado, no momento que eu acordei, no momento que eu me deitei no dia, Deus estava comigo, o Espírito Santo dele estava comigo. E ali foi a peleja. Quando chegou lá, eu falei assim, não vai bater no meu irmão não, que você já pegou ele. Eles indignados com viu, pararam de bater. Aí veio minha cunhada chorando. Vamos me levar preso, vamos me levar preso. Aí eu falei assim, se te levar, tá na permissão de Deus. Então não se humilhe, porque tudo que Deus faz é perfeito, tem um propósito. Mesmo você estando triste, chorando aí, Deus vai ver lá cada lágrima no seu rosto. Aí não desceu. Aí levou ele, quando chegou lá no balneário, eu tava lá, aflito lá.
tava tão aflito que eu tava tentando orar, mas a minha emoção não tava deixando. Minha emoção não tava deixando, eu tava querendo lá orar. Eu não orei e falei assim com Deus assim. Era a noite ainda, tava o céu abrindo. Eu falei assim, Deus, manda um anjo para tirar essa aflição e me tirar desse coração triste para eu poder orar e clamar seu nome para você fazer sua vontade. Quando chegou ali, eu falei com Deus. E Deus me respondeu. Assim como ele me respondeu, eu vou te responder. Que ele chegou, eu tava ali, pra você ver que foi tão de Deus que a mãe da minha cunhada falou assim, passou um homem de terno assim na rua. A mãe da minha cunhada que nem conhecia o homem, como ela foi falar que o homem era da igreja, foi Deus. E falou assim, ó, aquele homem é da igreja. Aí eu olhei assim, aí eu pensei, eu olhei pra ela, aí ela foi e continuou conversando. Eu falei, por que ela falou isso? Ela falou assim, aí vem a voz do Espírito Santo falando comigo, por causa que às vezes nós acho que é a voz da nossa consciência, porque nós temos uma consciência assim, mas não é a nossa consciência, é o nosso Espírito falando com nós. Não tem essa consciência não. Consciência que inventou foi um homem, porque as obras do homem não são de Deus, e a obra de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo foi falando com nós, comigo. Falou assim, vai lá e pede para ele orar, porque ele é homem de Deus. Eu ali lutando com a minha carne, por causa que é uma luta mesmo com a carne, porque vocês sabem que todos aqui aceitou a Jesus pela primeira vez. E quando você aceitou Jesus pela primeira vez, você ficou ali aflito, querendo ir, mas não querendo ir, lutando. Aí quando você lutou, foi, assim aconteceu. Eu lutei ali, e quando eu consegui, eu fui correndo. Tinha mais de uns 500 metros de distância. 500 metros de distância. 500 metros de distância, indo pra lá, ali na rua da Balneária, era muito grande a rua, que eu olhei um homem que tava lá longe assim, eu falei assim, não vou não, porque o homem já tá muito longe. Aí vi a voz de novo assim, vai e corre. Eu fui correndo rápido, quando cheguei lá, moço, faz uma oração pra mim. Eu não sei se você é crente, mas fala que você é homem de Deus. O homem comigo olhou pra mim, não entendendo muito, mas depois ele entendeu, por causa que você vê que Deus é tão perfeito, que depois disso, eu encontrei um homem aqui na caixa d'água. Eu tava indo cortar o cabelo, eu ando no morro todo que eu corto o cabelo, como diz assim, eu sou um barbeiro ambulante, corto por aí, em casa assim, no caminho, onde tá pedindo eu vou. Eu ando assim faz anos que eu conheço todos os moradores, porque eu não conheci esse homem da igreja. Que depois disso, ele me viu no caminho e falou assim, você tá lembrado de mim? Aí eu olhei pra ele assim, não, aí ele, olha de novo pra mim. Aí eu olhei pra ele, eu tô assim, ó. Aí você orou por mim aquele dia. Eu só tenho que te agradecer. Aí agradece a Deus que você foi usado. Então você é escolhido. Eu falei assim, pô, muito obrigado. Aí como o homem me orou, ele tirou minha aflição toda. Quando eu cheguei lá, eu comecei a clamar por Deus e ele começou a me responder. Que diz assim, eu orando, eu já vi a resposta dele na natureza, como diz na palavra que o sol é a natureza de Deus, que é o brilho, é a luminosidade de Deus, é o brilho dele. Que o sol veio refletindo na minha alma ali, que já me fortaleceu, respondeu minha oração, que eu fiquei forte. Ali eu não sabia que fui batizado no Espírito Santo. Depois que eu ajudei um amigo meu contando meu testemunho, porque assim, quando nós contamos testemunho na nossa vida, nós aumenta a fé da pessoa. Por causa que a fé é como você pisar no primeiro degrau, você não vê o outro degrau. E quando você conta o testemunho, você encontra um degrau a mais. E assim, aí eu fui batizado no Espírito Santo ali, eu não sabia disso. Eu comecei a falar em língua estranha, mas eu não sabia que eu estava falando em língua estranha. Depois que eu estava orando tão forte, mas eu orei de coração, porque o coração, eu não estava mais pela carne, estava pelo coração. Meu coração estava tão amargurado que eu pedi para Deus tirar essa amargura, tristeza, que mandou um homem. Eu orei, que eu comecei a clamar para o Senhor, e o céu abriu, veio o sol tão forte na minha direção que meu pai, incomodado, que meu pai antigamente ia para a casa dos encostos da minha avó. E minha avó, antes de eu nascer, eu não conhecia ela, mas minha mãe contou a história. Que ela era servir o encosto e levar meu pai. E assim ela acreditava que o encosto poderia proteger. E ali puderam fazer alguma coisa ali, proteger ele. Vou fazer alguma coisa que vai proteger o resto da vida dele, que ele vai proteger ele quando ele morrer. Mas não é assim, é tudo mentiroso, que na palavra diz que o inimigo é mentiroso. Se ele fosse verdadeiro, ele não cairia do céu, ele não estaria tentando matar, tirar a nossa vida. E diz assim, ele chegou pra mim e falou assim, meu filho, sai do sol, você tá ficando maluco? Aí eu olhei pra ele assim, aí eu acordei, eu tava orando tão forte que eu tava achando que nem tava mais ali.
quando eu fui, eu orei por ele, eu falei pra ele assim, ó, só a luz divina de Deus. Que quando ele disse, ele viu, ele tava tão ali estranho que quando eu falei isso, ele foi correndo. Por que ele saiu correndo? É porque o espírito dele ali, em pecado, se assustou. Que ele viu a minha luz resplandecendo, emanando. O que é emanar? Emanar é expandir a energia. E é o que estou fazendo aqui agora. Eu já estou sentindo que muitos aqui estão sentindo a presença. Posso ouvir um glória? Glória a Deus. Aí ali começou minha trajetória de vida. Depois disso só foi milagre. Que eu estava na minha igreja, onde eu congrego, lá sentado, participando na igreja, no carnaval, isso. Antes eu ia pro carnaval, pulava o carnaval, foi a primeira vez que eu fui pra igreja no carnaval. Eu falo pra você, vai na igreja do carnaval que você vai ver o que é mistério. Parece que no carnaval o inimigo tá no mundo, que é a festa dele, a festa da carne. Quando você vai buscar Deus, Deus te vê ali buscando, porque você está sendo fiel, porque no carnaval muitos se afasta da presença do Senhor, se cai em tentação. E eu fui ali, eu me viu que eu ajudei uns amigos meus que eu tava lá querendo ir pra rua, não consegui, meus amigos foi. E o que eu fiz? Juntei meus amigos, fiquei no caminho conversando com eles, falando sobre o meu dia. Depois disso só foi aumentando as coisas, ajudei meus amigos. Quando chegou na igreja, um certo dia depois, eu estava lá sentado, querendo fazer parte do grupo do jovem. Aí eu falei assim, Deus, eu quero fazer parte do grupo jovem, mas será que eu sou digno de sentar lá? Será que eu vou ficar firme? Deus falou assim comigo, você vai levantar aquele grupo, caso que eu vi o grupo mortinho, cantava, mas parecia que não cantava, não tinha um ânimo. Cantava, mas quando eu cheguei, estava resplandecendo tudo, porque a partir do momento quando eu entrei na igreja, entrei no grupo, Deus cumpriu a promessa dele, que o pastor mesmo da igreja falou, depois que o Davi entrou, o grupo cresceu. Que Deus salvou 2 almas, que essas 2 almas se multiplicou, que essas 2 almas salvas ajudou as 4 almas que estavam perdidas, que não estavam indo para o grupo. Acabou o grupo crescendo, o grupo estava afastado, o grupo se aumentou, todo mundo que estava afastado entrou de novo para a presença de Deus. Mas por quê? Porque estava a presença ali de uma presença do Espírito Santo ali, que muitas vezes ele estava ali, muitos jovens assim, só por ser jovem, a maioria dos jovens é desobediente. Às vezes obedece seu pai, mesmo está no grupo, está lá se escondendo, Deus não se alegra disso, e Deus não está em sujeira. Ele transforma a sujeira em coisa limpa, não fica dentro da sujeira. Ele pode até passar pela sujeira, mas passando para limpar, não fica nela. A Bíblia fala isso, que Deus não habita em lugar imundo. Eu falo isso que é a conversa pura. Que eu aumentei o grupo ali, que Deus, eu antes disso estava pedindo para Deus, me manda uma mulher certa, para não poder cair em tentação, caso que o inimigo é sujo, vai querer cair em tentação. Que Deus respondeu às minhas orações, que uma menina mandou mensagem me perguntando se estava tudo bem, porque eu sabia do acontecimento, que não mexe coisa na minha vida, que eu conversava com ela antes, eu nem passava pela minha mente que ia virar a minha coroa, como diz o pastor. O provérbio diz que a mulher é a coroa do seu homem. E mas só você ver que é tão de Deus que ela aceitou Jesus, ela foi na igreja a primeira vez, gostou, sentiu a presença, gostou, teve mais sede. Foi segunda, na terceira vez ela aceitou Jesus. Ah, por que logo na terceira vez? Por causa que o número 3 para mim era mandado antes, por causa que é o número de facção, mas o número 3 não é mandado, o número 3 é coisa boa, por causa que 3 significa a Trindade, porque a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o Pai Deus, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo dos dois, que é um só. Que eu falo assim, aí ela foi e aceitou Jesus. Ela conseguindo aceitar Jesus, entrou pro grupo. E eu não namorava ela ainda. Que eu fui e fiquei conversando com ela. Acho que eu já vi que ali é a menina de Deus, que quando chegou, Deus falou comigo para falar com ela. Que perguntar se ela ia ficar firme mesmo. Que chegando ali, ela largou tudo, foi tão de Deus que ela largou tudo. Que ela dançava, dançava lá. Ela dava praticamente, ela nova dava aula de dança assim, ela tinha um desejo de ser dançarina. Foi tão de Deus que Deus fez largar o sonho dela para servir a Deus, que é assim, quando Deus move a pessoa, ele faz mudar tudo. Pelo impossível, a pessoa acha que é impossível, vira impossível. Assim eu termino o meu testemunho.
Aí aqui, quando terminar aqui, eu quero deixar a palavra aqui, consolação para os irmãos. Que está em Mateus 24. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, que diz assim: Enquanto Jesus ia saindo do templo, aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vejo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, que sinal virá a tua vida e a vida do fim do mundo? Jesus respondendo disse: Alcotai e vós, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvides de guerra e de rumores de guerras, orais, não vos assusteis, porque é misterioso que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A palavra diz aqui de guerra e rumores de guerra que está acontecendo aí no país. Só presta atenção. Está acontecendo. Você vê aqui no propósito só de receber uma palavra, essa palavra vai entrar no seu coração, que você vai acabar aceitando Jesus. Se você não tem força, você pede força em oração. E diz assim: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. É o que está acontecendo aí, os Estados Unidos contra a Coreia do Norte lá, e tudo indo assim. Isso é o fim do mundo. E contra rei haverá fomes e peste. Fome que está acontecendo na África já há muito tempo, e peste é a doença que ninguém consegue compreender, que acha que é cura, não consigo, não tem remédio, mas o único remédio é Deus. E terremotos, é o que aconteceu esses dias aí. Aconteceu um terremoto lá, na cidade lá, e em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Não é o fim, é o princípio. E eu falo que o princípio das dores vai ser dor muito doída. Eu falo pra você que se você vê que o propósito de aceitar Jesus, aceita hoje, para você não ficar 5 meses na tribulação, que a tribulação vai ser grande. Você vai ser tão grande que você vai querer se matar e não vai poder, porque Deus vai cortar a morte para aqueles que ainda estão se matando, não vão conseguir ainda. Então vós não te entregar para serem atormentados e matar vós, e sereis tirados de toda a gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgiram muitos falsos profetas e enganarão muitos. E se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E se você está aí passando por uma prova e está perseverando, continua, você vai ser salvo. Mesmo você não estando na presença de Deus, Deus está te vendo o seu clamor aí, que muitas vezes nós passamos no deserto, acho que Deus não está com nós, mas Deus está assim. Eu vou terminar aqui o meu testemunho com louvor. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. É, Senhor, perfeito. Oh, glória. Vamos ajudar aí na guitarra, na bateria. Mas antes de for ali, eu peço que só ouça assim, Apocalipse 3, pode só ouvir. Versículo 8 que diz assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante pus uma porta aberta para quem pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei os sinagogas de Satanás, ao que dizem os judeus e se não mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e sabe que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardei da hora da tentação que é de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que vem, para que não tome a sua coroa. Fica o próximo. Aleluia. O presidente está querendo que tirar a coloração bíblica do Brasil, tirar o uso da Bíblia, mas não vai conseguir, que Deus não vai deixar. Isso vai se bater já com o vento, vai. Igreja, ele vem. Vejo homens em reunião em recâmara secreta, discutindo leis ainda encobertas.
sensualidade vai entrando até dentro dos templos. E muitos pensam que estão vivos, mas já morreram. Vejo homem brigando por poder dentro das igrejas, esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra os ossos espirituais da maldade. Vejo até que me espelhando noivo, mas toda domingo